Alisson Tonassi mais uma vez para a gente falar aqui do Livro dos Espíritos, comentado para umbandistas. Estamos no capítulo 3 da criação, item 3, povoamento da terra, e algumas questões que falam sobre Adão. Vamos lá. Pergunta 50. A espécie humana começou por um só homem? A espiritualidade responde: não. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Podemos saber em que época viveu Adão? A espiritualidade responde: mais ou menos naquela que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Quando a espiritualidade fala sobre Adão, eles estão falando sobre um personagem bíblico, que se a gente for remontar a história da bíblica, dentro da cronologia bíblica, Adão está mais ou menos a 4.000, 4.500 anos antes do personagem que está na Bíblia, o Cristo, tá? Então, aqui eles estão falando de uma cronologia bíblica. Vamos dar continuidade aqui. Aqui Kardec faz uma nota. O homem cuja tradição se conservou sobre o nome de Adão foi um dos sobreviventes em alguma região a um dos grandes cataclismos que em diversas épocas modificaram a superfície do globo e tornou-se o tronco de uma raça que hoje lá povoam. As leis da natureza contradizem a opinião de que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes de Cristo, se tivessem realizado em alguns séculos, como o teria de ser, se o homem não tivesse aparecido, senão depois da época assinalada para a existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Então ele diz, na verdade, esse Adão que falam na Bíblia é apenas uma mitologia, é apenas uma alegoria ou personificação das primeiras idades do mundo, certo? Vamos dar continuidade. Aqui vamos... hoje só são essas perguntinhas aqui. Então, o que a ciência fala? A evolução do homem. 3 ou 2 milhões a 3,5 milhões de anos, o Australopiteco, de 1,6 a 2,4 milhões de anos, Homo habilis, 400 mil a 2 milhões de anos, Homo erectus, 2 milhões há 12 mil anos atrás, os Neandertais, e 300 mil anos atrás, o Homo sapiens. Tá? Vamos dar continuidade, mais ou menos a mesma coisa, com algumas informações um pouco. 4 milhões de anos, Australopiteco, 2 a 1, Homo habilis, 1,5 a 3 mil anos atrás, Homo erectus, 100 mil anos a 40 mil anos atrás, Homo sapiens e Neandertais. Por que eu botei esses dois slides? Porque existem na ciência duas maneiras de ver. Existem alguns cientistas que falam que o Homo sapiens e os Neandertais, eles conviveram em épocas muito próximas e eles podem até ser reproduzidos entre si. Tá? Então, como se os Neandertais e os Sapiens viessem de braços diferentes de evolução. E depois o Homo sapiens. Aqui, tá vendo? Voltando aqui. Homo Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, os Neandertais, os pré-Neandertais e Homo sapiens. Aqui eles também falam a mesma coisa, Homo sapiens e Neandertais no mesmo período, tá? Homo sapiens, aí houve uma transição, né? Entre o Homo sapiens e o Neandertais e o sapiens.
aqui a gente está vendo um ser humano já na sua fase inicial, ou seja, lá naquele momento que a gente fala que o Deus cria uma protoforma, ou seja, ele existia um molde espiritual desses seres aí, tá? Mas o corpo ainda não existia. Precisou ter uma evolução desse corpo através da própria colocação nessa matéria de protoformas espirituais que foram evoluindo até chegar no homem. Vamos lá, olha lá. Ó. Então você vê um homem mais embrutecido, um homem que vai ter uma espécie humana já melhorada até chegar uma espécie humana mais próximo da gente. Olha lá, uma mais próxima da animalidade, aí ela vai evoluindo dentro daquela estrutura que a gente falou até chegar no homem. Então, meus irmãos, é aquilo que a gente estava falando. Então, a espiritualidade, ela veio através de um processo evolutivo onde se tinha o ser humano, tá? Mas o ser humano não como nós somos, tá? O espírito, ele ainda precisava evoluir. O espírito, a gente já falou que o princípio inteligente ele passa pelo mineral, passa pelo vegetal, passa pelo animal. E aí ele vai chegando a um momento que o princípio inteligente se diferencia. Quando ele se diferencia, ele não já chega no processo evolutivo já mais evoluído em si. Ele chega numa transição entre animalidade e ser humano. Tá? E nesse processo que ele vai estar na matéria, ele vai evoluindo no que se conceitua como tecnologia, como agricultura, como caça, como sociedade. Então eram grupamentos que viviam de maneira dentro lá, vamos botar nas cavernas. Depois criou-se tribos. Essas tribos começaram a se diferenciar em estruturas mais evoluídas em tecnologia, até chegar no homem, tá? Então, nós, como espécie humana, como seres evolutivos nessa estrutura divina, a gente veio do nada, na criação divina, do nada não, da criação divina. Essa criação, esse princípio inteligente, ele passa por todo um contexto de matéria e ele vai absorvendo absorvendo os conhecimentos em cada reino até chegar no reino hominal. No reino hominal, ele não chega aqui, por exemplo, um ser, um espírito que está aqui nessa fase, ele não pode encarnar nessa fase aqui, porque ele aqui está embrutecido. Tá? Então, como o Espiritismo acredita que existem inúmeros lugares de evolução nesse universo de Deus. Então, nesse universo de Deus, vai haver momentos em que o espírito mais novo, que Deus ele cria a todo um instante. Então, ao mesmo tempo que existem espíritos evoluídos, lá na frente, existem espíritos nascendo hoje. Né? Então, esses espíritos que estão nascendo hoje, eles não têm condição de reencarnar num corpo mais evoluído. Eles têm que estar num corpo ainda em formação, em desenvolvimento. Ele vai gradativamente evoluindo junto com aquela estrutura do planeta. Né? Ou seja, você criou a Terra, ela era uma Terra primitiva. E ela foi evoluindo, assim como a espécie humana foi evoluindo junto, como população que habita a Terra. E nesse processo de população que habita a Terra, os espíritos que já estavam ao redor foram reencarnando, espíritos que condiziam com aquela evolução. Beleza, galera? Então, que a gente fique aí. Hoje foi um vídeo mais curtinho para a gente poder entender esse processo progressivo e de evolução. Fiquemos com o Olorum e que a gente fique aí para o próximo
para os próximos capítulos do Livro dos Espíritos para umbandistas.